a todos os telespectadores, está no ar aí mais um programa de entrevistas do Diaci Silveira. Agradecer imensamente a audiência aí de vocês, dizer que hoje nós temos aqui um cara que a gente vai bater um papo legal, um cara muito conhecido aqui no nosso município, mas antes eu vou passar aqui os apoios culturais aqui do nosso programa. Tinha até algumas pessoas perguntando que se a gente não tinha patrocinadores aqui, a gente tem, só que o programa é 1 hora de programa e eu não quero estender com tantos patrocinadores para não perder a graça que é a entrevista. O entrevistado que vem para cá é um entrevistado de uma pessoa que tem um destaque no município ou no Vale, e a gente prefere conversar, mas aí a gente vai passar aí alguns apoios culturais. Apoiando aqui o nosso programa, o Mercadinho Dona Bia, ali no bairro Holandino, depois ali do hospital, vocês verem. Quem for fazer a sua comprinha, quem for comprar frios, fazer a sua feirinha, dê uma passadinha ali no Mercadinho Dona Bia, ali depois do hospital. O atendimento é muito bom ali, viu? E também nos patrocinando aqui, ajudando o nosso programa, o empresário Celso Gomes. Celso Gomes ali do Posto Riachuelo, também um cara muito gente boa, pessoa que muito incentiva aqui o nosso esporte de Iracema e vem ajudando a muita gente aqui no nosso município. Celso Gomes, o nosso patrocinador. O entrevistado de hoje é um cara jovem, professor, é um cara que é muito envolvido aqui com os eventos culturais aqui do nosso município, e hoje nós vamos bater um papo, ele vai falar um pouco da história dele, a história de vida, dificuldades, um cara que ingressou na sua vida, escola, estudantil, muito jovem, muito cedinho ainda, e é um exemplo de vida, um exemplo de jovem aqui do nosso município de Iracema. Hoje o papo vai ser com o nosso amigo Romeu Diógenes. Pode entrar, meu amigo Romeu. Boa noite, Romeu. Dê suas saudações aí para os nossos telespectadores. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Iracema. Muito prazer, né, que a gente está aqui de assistir seu programa, um programa que polêmico, um programa que nos traz novidades, um programa que Iracema precisava. E uma TV que Iracema precisava. Nossa cidade realmente precisava de uma TV dessa. Parabéns. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Sente um pouquinho aí. Romeu Diógenes, aqui a gente elabora vários temas no nosso programa. A gente faz algumas perguntas, você está apto a responder todas as perguntas, inclusive a dos ouvintes não, dos telespectadores. Com certeza algumas pessoas que estão aí antenadas no programa vão fazer perguntas a você. Então eu quero que você fique à vontade para responder e para não responder, viu? Você fica à vontade. Primeira pergunta que a gente faz aqui no nosso programa é: quem é Romeu Diógenes? Quem era seu pai? Quem é sua mãe? Qual a sua origem familiar? Conte um pouco, diga aí a data que você nasceu, fale aí um pouco da sua história, do seu nascimento, para que as pessoas saibam quem é o Romeu Diógenes, os pais do Romeu Diógenes, os irmãos, família. Conte um pouco aí. Isso é muito interessante, Assis, porque a minha história ela é marcada por idas, assim, aqueles gráficos que sobem e descem. Minha vida é marcada, eu sempre digo que minha vida foi marcada e até hoje é marcada por esses momentos difíceis e momentos também de satisfação. Então eu nasci na cidade de Iracema, e depois, logo em seguida, eu fui para a cidade de Alto Santo, morar lá. E nesse período, minha família era bem estabilizada financeiramente, sabe? Meu pai era nos anos 80. Naquela época, meu pai tinha carro, tinha moto, tinha um comércio muito grande na cidade de Alto Santo. E, assim, quem era comerciante naquela época, empresário, tinha um status bem elevado em relação aos demais da população. E aí meu pai, ele era um cara que não bebia, mas ele tinha um vício, que era o jogo. Como era o nome do seu pai? Floriano. Filho de Manezinho Florencio, aqui de Iracema. Morou muitos anos ali em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E Dona Mariana, né? A gente é aqui da região do Barrocão dos Barreiros, aqui dessa... como diz aí a questão dos Pacá, Cipaúba, é tudo aquele pessoal ali que é a nossa família. E aí... meu pai tinha essa questão do vício do jogo e acabou que ele apostava muito alto e também tinha algumas... ele saía para algumas farras com os amigos, mas iam para outras cidades. Então meu pai tinha muitas casas alugadas na cidade de Alto Santo também. E foi definhando, foi acabando tudo o que tinha e, como eu digo, aí a linha baixou.
do gráfico. E aí a nossa situação financeira ficou tão difícil que meu pai acabou tendo que vender a própria casa de morada. Nós viemos morar aqui em Iracema no ano de 93 para 94, no dia 19 de janeiro, e porque nós não tínhamos mais nem a casa de morada. Vendeu o comércio, vendeu o carro, vendeu os 2 carros que tinha, papai tinha 2 carros, moto, casas, acho que era 13 casas alugadas, teve que vender todas. E viemos para cá sem ter onde nem morar, né? A gente veio morar, que é a nossa casa até hoje, na rua Ulisses Holanda Campelo. Até hoje, a gente, muitos anos que mora lá, 20 e tantos anos. E quando a gente chegou na casa, a casa não tinha nem as portas, sabe? A porta, o vovô criava uns animais no muro. E mamãe escorava, mas papai escorava a porta de trás com um mourão, para poder a gente ficar, no mínimo, livre das vacas não entrar dentro de casa, né? Mas não ficava livre da violência, não ficava livre de nada. E aí na sequência, a gente foi, meu irmão Alex, minha irmã Sinara, né? Meu irmão meu irmão foi embora para Cuiabá, Pentecoste, andou indo embora. E meu pai, depois de um período, também acabou indo embora de Iracema. Meu irmão Alex ficou em Alto Santo porque ele fazia faculdade. Naqueles anos, né, era muito difícil uma universidade. E Alex, acho que todo mundo em Iracema conheceu, que sempre foi uma pessoa muito estudiosa, sempre gostou muito da educação. E ele se esforçou, fez esse esforço de ficar no município de Alto Santo para poder toda noite ir para Limoeiro, na maioria das vezes pegando carona para poder terminar a faculdade de letras na Fafidan, né, que é a faculdade do Aureliano Massa lá de Limoeiro do Norte. E aí, depois, quando ele se formou, ele veio para Iracema, minha mãe costurando. Aí meu pai foi embora para Cuiabá. Ele começou um relacionamento com outra pessoa. Sua mãe é de qual família? Minha mãe é dos Diógenes. Sua mãe é Diógenes. Isso. Diógenes Nogueira, ela é daqui do... É Palhano lá, ele é Palhano, roda ali, divisa entre Alto Santo e Jaguaribara. Cearense, ela é cearense. Isso, cearense aqui, bem próximo de Jaguaribe, né? E que meu pai também é aqui da Cacimba do Cunha, acho que todo mundo conhece essa região, que é Iracema já, que é bem ali próximo. E aí meu pai foi embora, né, pra outra cidade, e a gente ficou só eu, mamãe e minha irmã aqui na cidade de Iracema. E com um tempo depois, o meu irmão Alex, né, terminou a faculdade, veio morar aqui e começou a trabalhar no Moura Brasil. E com o tempo aí as coisas vão caminhando, aí Alex passou no concurso, primeiro lugar do Vale do Jaguaribe, para professor de inglês. Aí começou a trabalhar no estado, foi a nossa vida começou a ter outro norte, né? Minha irmã também depois passou no concurso, que ela é concursada aqui na cidade de Iracema, na prefeitura, e é concursada do estado do Rio Grande do Norte. E aí eu passei no concurso da prefeitura aqui e também me formei na área de letras, né? Foi minha primeira faculdade, foi na área de letras. Eu também acabei entrando no ramo de professor, mas como era concursado, segui nesses 2 empregos. E aí, como eu digo, a nossa linha estava lá embaixo e tentou subir novamente. E aí acabou, depois de todo esse tempo, a gente vive assim, sempre subindo e descendo. Teve essa questão da morte do meu irmão, que isso, para nossa família, foi muito triste, muito... Romeu, só cortando aqui as suas respostas, antes de que você responda tudo que eu quero perguntar. Quando você ingressou na sua vida estudantil, qual foi o primeiro colégio que você estudou aqui no município? Aí fale um pouco dessa trajetória até você chegar... Você tem um nível superior, formação, você é professor. Me fale até chegar no nível superior de professor. Depois eu quero saber. Pronto, é interessante. Você vai tomar um pouquinho do tempo aí, mas... Eu comecei aqui, eu estudei primeiro em Alto Santo, na Escola Cezina Moura Cantido, e vim para Iracema na 2ª série do ensino fundamental, que estudei aqui no Enéas, que não era bem o Enéas, era o anexo do Enéas, que era aqui a clínica, a gente chamava Clínica do Dr. Luiz, que é até um prédio ali que é do Estado, perto onde fica hoje o cartório eleitoral. E aí, que era uma filial do Enéas Olímpico. Isso, filial do Enéas Olímpico, porque eu lembro demais quando a gente tinha um intervalo, a gente ia lanchar, a merenda era lá no Enéas, e a gente saía numa velocidade só, correndo, um risco, né, mas era legal, era interessante. E aí todo o meu ensino fundamental foi na Escola Enéas Olímpio.
E daí também o ensino médio, né? Porque naquela época tinha o ensino fundamental na escola. E todo Fundamental e todo médio. Porque naquela época tinha o ensino fundamental nas escolas do Estado. Então toda a minha vida estudantil foi lá no Enéas, onde eu fui presidente de grêmios. Aí você tem assim um carinho enorme pelo Enéas. Com certeza. Específico. E também sobra para outras escolas também. Tem, graças a Deus, hoje está diminuindo aquela rivalidade de Enéas e Figueiredo, né? Mas existia. Mas hoje não, hoje a gente que era professor de duas escolas, a gente se sentia um pouco assim, rapaz, e agora o que fazer, né? Porque são duas escolas e graças a Deus, são duas escolas de renome internacional, né? A gente não pode mais dizer que são de renome nacional, são duas escolas que uma era maior, outra era, depois a outra ficou maior, depois ficaram bem próximas e que, graças a Deus, elas hoje são, rapaz, na região eu conheço bem a educação, eu sei que são escolas de ponta. E aí, no ensino médio, né? Aí quando eu terminei o ensino médio, já por incentivo do meu irmão, que era professor, eu fiz o curso de letras. Eu não queria de jeito nenhum fazer português. Eu disse, rapaz, nem de português eu gosto, eu não vou fazer não, Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer um curso de letras se eu nem de português gosto? Mas aí acabei, passou um ano, depois de um ano comecei a gostar de ser professor, gostar da profissão. Logo em seguida que terminei, gostei tanto que fiz logo uma pós-graduação em gestão escolar. Que aí a gente tinha que sempre se aprofundando, né? Nesse intervalo, quando eu terminei essa pós-graduação, eu entrei em outra faculdade, né? Dessa vez pela Universidade Federal do Ceará. Eu fiz outro curso de letras, só que dessa vez não era mais português, era espanhol. Gostei tanto da área que acabei ingressando aí. Depois a gente já tinha pós-graduação, duas faculdades, né? Tentei o mestrado, né? Que foi pela FACNorte lá, que é em Teorias da Educação e Multidisciplinaridade, né? Quando se encerra esse período de mestrado lá em Jaguaribe, que foi uma especialização em mestrado, a gente... Que ano? Você lembra o ano desse 2016. mestrado? 2016. Isso. Logo na sequência, eu entrei no curso de Direito. E hoje eu sou estudante de Direito. E meu irmão, antes de morrer, dizia, rapaz, eu acho que você está perdendo tempo. O curso de ganhar dinheiro, de se satisfazer é o Direito. E hoje eu vejo o Direito como uma baita de uma profissão assim, que você tem aquele orgulho de poder ajudar o próximo, de saber que ali é uma maneira de você servir muito mais a população. Ser mais útil, né? Isso, você se sente mais útil. Sim. Não que o professor, que é lógico, é a essência do mundo. Mas como eu não sou concursado como professor, e no ano passado, ou foi do ano atrasado, teve aquela questão do acúmulo de cargo, e eu tinha que optar ou pela coordenação, ou pelo cargo de professor. Então, eu optei pela coordenação da Vigilância Sanitária, né, que é vinculada à Secretaria de Saúde no governo do Juarez, já vem desde Otacílio também, eu já tenho alguns anos na área de saúde, mas aí também não deixei de fazer o Direito, meu curso de Direito, estou apaixonado pelo curso de Direito. Só frisar aqui, corrigir, ele falou que exerceu na parte da educação, mas está optando pela parte de Direito, porque eu até concordei dele dizendo que poderia ser mais útil. Não é que seja mais útil. Aquilo que você faz, que você gosta mais, você se torna mais útil porque você faz melhor aquilo que você gosta mais. Isso é verdade, isso é verdade. Me fale um pouco assim das profissões que você tem ocupado. Você é professor, mas antes de ser professor, para ganhar um dinheirinho, qual foi os cargos que você já ocupou no município? Em que mais você já trabalhou aqui no município? Eu vou começar desde a minha vida de infância. Quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, meu pai era comerciante, empresário, né? Aí ele dizia, eu que era doido por um peão, sabe? Para comprar aquele peão automático, era todo... Aí meu pai e minha mãe diziam, meu filho, para ter as coisas a gente tem que trabalhar. E aí com 8 anos de idade, minha mãe pegava um carrinho de mão, me botava cheio de banana, e eu ia vender banana porta a porta. Porta a porta. Porta a porta para poder comprar as coisas para... Que hoje não existe mais isso, né? Assim, não. As crianças, infelizmente... E às vezes, se o pai está para trabalhar, ainda acontece de correr um risco criminal, né? Essa área jurídica blinda muito as crianças. O ECA veio com muitas vantagens, mas tem alguma dessas desvantagenzinhas que a gente sabe que... Mas é engrandecedor demais. E aí, daí para frente, eu gostei da questão de vender. Depois que começava a vender bombom na escola, quando tinha 10 anos. Aí não, quando eu vim para morar em Iracema, eu já fiquei sem aquele vínculo de amizades, então não tinha nem como ser comerciante na cidade. E aí eu
comecei com esses bicos, né? Eu trabalhei para algumas empresas como vendedor. Eu era vendedor. Representante comercial. Quais as empresas? Representante comercial, eu comecei. Agradeço até o Marquinhos, Márcio, menino. Na Rio do Peixe eu já trabalhei. Eu trabalhei na Conteda e na Bard, que eram empresas representantes da Nestlé, distribuidoras da Nestlé. Foi um período muito bom, que a gente teve muito sucesso nas vendas. Até teve uma época que eu dividi até com o Rafael Moraes, que nem mora mais em Iracema há muitos anos, filho de Maria Moraes, que se ele tiver até, quem sabe, ouvindo aqui na TV Iracema, assistindo, um abraço para ele. Está muito boa da TV. Graças a Deus. E um abraço para ele, né, para muitos outros que participaram, né, da nossa vida de comerciante. Aí resolvi, quando terminei o ensino médio, focar no estudo e trabalhar, né? Quando teve aquele concurso no período do Dr. Pedro Almino, que era prefeito, eu fiz o concurso. Eu já tinha feito um curso de digitação, inclusive foi até gratuito, porque na época eu não tinha condição financeira de pagar o curso de informática. E Olívio, não sei se tu lembra de Olívio. Lembro de Olívio demais. Pronto, Olívio. Jocélia, esposa? E Jocélia. Jocélia, do bairro Caixadão, filha do seu... Zé Lobo, perdão, Zé Lobo. Então, ele proporcionou, ele disse: Romeu, você quer fazer o curso aqui você não paga R$1. Então, eu fiz esse curso PH Informática, eu lembro até hoje. E aí, fiz esse curso de informática e logo em seguida fiz o concurso na prefeitura para digitador. Romeu, só cortando aqui a sua resposta, até peço até desculpa. Você é um cara muito trabalhador, pelo que eu vejo aqui. Você veio de uma família que teve condições, depois deu uma diminuidazinha financeiramente, voltou de novo, mas você sempre se manteve nisso aí. Você nunca fez um concurso público e hoje você não é concursado no município de Iracema, como funcionário não é concursado? É justamente isso. Na época do Pedro Almina, eu fiz o curso de digitador, aí eu fiz o concurso e fiquei no 4º lugar para digitador. Então, aí Pedro Almino assumiu e chamou os 2 digitadores. E aí eu fiquei naquela... Como o concurso ele é 2 anos e prorrogado por mais 2, todo concurso público tem a prorrogação, então aí foi o intervalo que o Otacílio entrou. E aí o Otacílio me chamou: Romeu, vamos... Até então eu não tinha candidato a prefeito, né? Aquela primeira gestão de Otacílio. E Otacílio: Romeu, eu quero que você venha trabalhar comigo nessa campanha e que... eu queria que você coordenasse o comitê jovem. E aí eu fui com alguns amigos, mas eu disse: Otacílio, mas você sabe como é que politicamente, né? A gente tem que sempre fazer, dar e receber, né? Ele disse: não se preocupe, quando terminar a política, se a gente tiver sucesso, você vai trabalhar comigo. Que realmente foi o que aconteceu, né? Então o Otacílio realmente, nomeou quando entrou... como cargos de confiança. Não me nomeou no concurso, me convocou. Eu ainda tinha mais 2 anos, né, para vigência do concurso, então ele resolveu me convocar. Então hoje eu sou efetivo do município como digitador. E fiz o concurso aí para professor agora, né? Estou esperando o resultado, mas eu tenho quase certeza de assim, que a minha vida vai se direcionar para o direito, sabe? E a questão política, né? Porque é uma coisa que quando a gente ama fazer, é o que a gente gosta, né? Agradecendo aqui imensamente a audiência de vocês, uma ótima audiência, a gente está vendo aqui pelos gráficos, muito boa audiência, muito obrigado. Pedir a vocês que compartilhem aí a nossa transmissão, vamos ajudar a nossa TV Iracema e também ajudar o meu humilde programa aqui de Assis Silveira Entrevista, porque aqui a gente vai trazer pessoas como esse jovem, como outros que a gente trouxe, para contar um pouco da história deles, de vida, para que sirva de exemplo para outros jovens ingressar na vida profissional, na vida estudantil, e que a educação é o melhor caminho. Romeu, vamos aqui falar aqui sobre algumas pessoas aqui do Face, porque eu até disse aqui a direção da TV que às vezes toma um tempinho, mas é bom a gente falar. Nós não podemos esquecer aqui dos comentários do Facebook, que as pessoas cobram da gente depois, viu? Olha aqui, o meu amigo Sileu do Albuquerque, Ibope lá em cima, Silveira. É um apresentador arretado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Georgia Queiroz, boa noite. Parabéns pela entrevista. Romeu Diógenes de Assis Silveira. Amanda Fernandes, boa noite. Samuel Blaustein, boa noite. Fera Grande. Aí tem mais gente aqui. Antônio Almeida, ligado aí no nosso programa. Sileu do Albuquerque de novo aqui. Sileu do Albuquerque é o nosso redator aqui do programa. Ele dá aqui umas instruções, dá umas ideias. Quero até agradecer aqui o meu amigo aqui, que vem enquanto está me ajudando. Colocou aqui, não sei se é um comentário ou uma crítica. Ficou excelente agora, sem o fundo musical. Parabéns à direção por atender às sugestões.
Erickson Maia, boa noite. Erickson Maia, meu vereador, Romeu Diógenes. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão política do nosso amigo Romeu. O Bervânio Martins, mandar aqui um imenso abraço para você, meu amigo. Obrigado aí pela audiência. Lero Jales também aí, ligado no nosso programa. E o Pedro Nogueira, meu grande amigo Romeu Diógenes, excelente professor, amigão, irmão. Val Tomás, ligado aí no nosso programa. Dedé Fernandes, Jackson Gama aí, o professor Jackson. E minha amiga Val Tomás, olha ele. Eu não sei se é eu ou se é você, Val, mas não tá os dois aqui, né? E o Quilmer Duarte aqui também nos dando uma grande audiência. Muito obrigado, Quilmer Duarte. É isso aí. Tem muita gente aqui, é muito comentário. A audiência está muito boa, mas vamos continuar com as perguntas. Meu amigo, me fale um pouco do trabalho que você exerce hoje. Qual é o cargo que você ocupa no município hoje? Você falou já sobre isso? Hoje. Só o cargo, né? Não, hoje. Coordenador de Vigilância Sanitária, eu falei. O coordenador de Vigilância Sanitária, o que é que ele faz? Qual é a função sua nesse cargo aí? O coordenador, o nome em si já emite o nome, né? Ele coordena atividades e atividades voltadas à vigilância sanitária. Algumas pessoas ainda não têm um conhecimento de vigilância. Das vigilâncias, talvez a vigilância sanitária seja a que tem a maior atuação. E quando a gente vê vigilância sanitária, quando a pessoa, questão sanitária é saúde. Então é vigilância em saúde. Coordena a vigilância em saúde. O que acontece? Nós temos algumas prerrogativas do trabalho, né, no dia a dia, que a gente faz. A gente tem algumas metas, né? São 7 metas essenciais que o governo coloca para que haja a saúde da população. Como? Inspeção em todos os estabelecimentos comerciais do município. Para quê? Para que o consumidor, nós somos embasados no Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele não tem o risco, a gente sabe que isso acontece. A gente também não é Deus para a gente conseguir fazer tudo, mas a gente tenta o máximo evitar. Então a gente faz inspeção em todos os estabelecimentos comerciais, principalmente de alimentos, para que o nosso consumidor ele não tenha o problema de consumir um produto vencido, um produto estragado. Então tudo isso faz parte de vigilância sanitária. Para que a gente vá numa farmácia, ele não compre um medicamento proibido, porque também acontece. Então, de qualquer forma, é prevenir que as pessoas não comprem produtos vencidos, adoeçam. Prevenção à saúde. Por exemplo, a gente sabe que houve em Iracema, do ano passado para o começo desse ano, alguns surtos alimentares. Isso é causado por quê? Pelo mau uso dos produtos, ou até o manuseio dos produtos. Isso, nenhum município está livre disso. Eu lembro que até alguns municípios na região passam a ver até no Fantástico um surto alimentar que teve dentro de uma escola, onde 30 crianças foram hospitalizadas. E isso nós estamos sujeitos diariamente. E até assim a gente pede a ajuda à população, às famílias, na questão das escolas, né, aos diretores de escola, que né, eu agradeço demais aos diretores de escola, secretários de educação, São Deus, que a gente proporcionou agora uma reunião com todos os diretores para abordar sobre os riscos, né, de saúde. Agora nós estamos organizando juntamente com a CDL, até a Tarsila já me passou a lista de todos os comerciantes. De antemão, já vou dizer para os comerciantes de Iracema, para os donos de lanchonete, seja de Assis, do menor comerciante ao maior. Todos eles têm uma responsabilidade com o seu consumidor. E a lei diz isso. E assim, nós vamos proporcionar um curso, porque às vezes acontece um problema de manuseio e o próprio dono da lanchonete, o próprio dono do bar não soube manusear o seu produto. E às vezes isso não é culpa dele, sabe? Às vezes é falta de instrução. Isso, a falta de instrução. E aí nós estamos proporcionando junto à CDL, né? Já conversei com o Celso, já conversei com o Tarsila, já me passou a lista. Então, o que a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma capacitação em boas práticas. Porque o comerciante ele pode justificar, a gente até entende a justificativa. Não, eu não sabia como agir nessa situação. O produto estava ali um saco de açúcar furado, cheio de formiga. Eu não sabia que corria um risco. Correu um risco sanitário. Tem barata no comércio, é um risco sanitário. Tem um rato. E tudo isso são riscos sanitários. Então nós vamos divulgar. Eu até deixo aqui a solicitação que quando estiver mais próximo, a gente colocar a divulgação da data da reunião, na TV Iracema, né? Que a gente vai fazer uma reunião que englobe todos os donos de lanchonetes, de pizzaria, de comércio, tudo que
se mexe com alimentos, porque vai ser um curso que vem ser dado pela Seresta. A Seresta é uma representante, um órgão da saúde, que fica lá em Limoeiro, vão mandar os seus técnicos para cá. Estava agendado para o dia 30 agora. Eu peço até desculpa à população, que eu ainda também não tinha divulgado para os comerciantes ainda, mas o município de Iracema já vai ter um evento de grande porte no dia 30, na saúde, então a gente vai agendar, mas no máximo fim de junho, a gente vai convidar todos os comerciantes de Iracema, todos, a gente não exclui nenhum, do menor ao gigantesco, do dono de um supermercado, do dono de um botequim de esquina. Certo, e assim, uma pergunta aqui que eu acho que algumas pessoas não sabem. Se você chegar num comércio e encontrar mercadorias vencidas, mercadorias com validades próximas a vencer, qual a punição que o comerciante vai ter? Ele é multado? O que ele pode ser penalizado em que? Isso Muito bem, de Assis. As pessoas não sabem. É verdade, isso é verdade. No nosso município acontece. Eu não posso dizer que isso não aconteça. Todos os comerciantes são conscientes disso. Mas o que se procede? Quando a gente encontra um produto vencido, o correto é retirar da prateleira e apreender e incinerar ou dar um destino final para esse produto. Isso é feito naturalmente. Acontece que se o comerciante ele for registrado um laudo, né, feito um laudo e lá é registrado que no comércio foi encontrado produto tal, vencido, lote tal, data de validade tal, tudo bem direitinho, é especificado. Numa situação que aconteça novamente, aí o que acontece? O comerciante ele deve ser multado. No município de Iracema, a gente ainda tem aquela política de boa vizinhança, mas acontece muito dos comerciantes serem punidos e responderem processo administrativo. E aqui em Iracema acontece. Hoje mesmo nós temos uns 4 comércios que respondem processo administrativo. Por conta disso. Por conta de produto vencido ou de produto estragado. Às vezes, vezes não é nem de má fé. Às vezes acontece, não, bota funcionários ali que às vezes não acompanha. Também. E às vezes o dono, que é o empresário, ele às vezes paga pelo funcionário, às vezes por falta de atenção dele mesmo. Isso, uma situação de um comerciante aqui que aconteceu, que ele comprou um saneante. Aqueles saneantes normal, né? Limpol, de limpeza. Sei. Então, o que aconteceu? Esse produto ele não tinha registro na Anvisa. Era aqueles produtos feitos em fundo de quintal, é o sabão líquido, não sei o que, vários produtos, né? Então ele feito no fundo de quintal. E aí o que aconteceu? E a gente fica, eu sei, a gente fica com pena até do comerciante. Mas, por exemplo, um comerciante só a gente apreendeu 15 caixas de produtos. Mas é nossa obrigação e assim, tem que pensar no consumidor. Eu sei que um produto saneante não é tão ofensivo, mas às vezes a gente se engana, porque ali pode ter produtos que você nem imagina. Você passando na sua casa, pisando em cima, você pode estar contraindo uma bactéria, você pode estar achando que está limpando a sua casa eficientemente, matando tudo que é de germe, e na verdade não está, porque o produto não tem garantia, não foi registrado, então não tinha um técnico químico ali responsável. Então isso é o trabalho de vigilância no município de Iracema. Aproveitando aqui, Romeu, fazer uma pergunta aqui de um telespectador. Jailton Tavares. Pergunte ao Romeu o que ele espera do futuro profissional após terminar a faculdade de Direito. Muito bem, eu agradeço demais essa pergunta, principalmente vindo de um colega do curso, né? Jailton, meu boa noite para você e para todos que estão ouvindo aí. De onde é o Jailton? Aqui. É daqui de Iracema. Amigo, aqui é da família do Dr. Neuzemar. Aqui ele já bota a pergunta porque eu acho que eu tenho uma admiração muito grande pro Dr. Neuzemar e sempre eu digo, eu acho que eu vou seguir os passos dele. Porque, na verdade, profissionalmente, assim, todo mundo faz uma faculdade de Direito. Todo mundo não, grande parte dos alunos da Faculdade de Direito, eles entram na faculdade pensando em ser procurador, desembargador, e nem Sérgio Moro aí, quer ser agora do Tribunal de Justiça, né? Quer ser do STF, aí ele não aguentou nem a pressão do presidencial. Pois é, eu não sei se vai dar certo esse negócio de Sérgio Moro lá. Mas também a gente já tem tanta gente, que eu não vou dizer ruim, mas já tem tanta gente que não é capaz. Então, assim, tudo que a gente espera, né? Lá dentro do STF, mais um, eu também não sei nem como é que vai ser. Mas eu preferia que não fosse. Mas independente disso. Então a gente espera, quando entra no curso de Direito, meus professores dizem, a gente espera ser ministro do Supremo. Aí quando a gente está nos primeiros períodos, depois a gente
não quer ser mais ministro, não, a gente quer ser só juiz, já diminuiu um bocado, né? Aí depois, com o tempo, a gente quer ser só o promotor. Depois a gente quer ser só advogado. Aí depois, quando a gente está terminando o curso, a gente deseja só passar na OAB. Pelo amor de Deus, deixa eu passar pelo menos na OAB, ou então deixa eu terminar o curso. Mas não, eu nunca tive esses sonhos de juiz, de promotor, nunca tive. Desde o primeiro dia que eu entrei no curso de Direito, eu me esforço e eu não tenho dúvida que eu quero ser advogado. Eu quero advogar, eu quero estar próximo ao povo, próximo às causas, podendo estar ali cumprindo o exercício do direito. E, assim, um dos grandes sonhos meu é ser um advogado criminalista, né? Que eu realmente quero. Eu acho que vai ser especializar nessa área? Quer especializar nessa área? Eu acho que vai ser a realização do meu sonho, meu primeiro júri. Quando eu participar do meu primeiro júri. E quando a gente faz as coisas com vontade e com sonho, geralmente dão certo, né? Então, você se espelha em quem? Por ter escolhido fazer esse curso de Direito? Tem alguma referência familiar ou amigo que você está exercendo para homenagear alguma pessoa? Assim, primeiramente, minha mãe, ela sempre dizia que se um dia tivesse estudado, ia ser advogada. E logo em seguida, meu irmão conseguiu, porque o filho, quando se forma, realiza um sonho dos pais, né? Claro. Então ele realizou o sonho da minha mãe. Então como ele faleceu, também ele já tinha botado na minha cabeça de que era uma profissão muito boa, eu resolvi também entrar no curso e realmente, como ele dizia, é apaixonante. Mas a gente tem inúmeros nomes que a gente, assim, se inspira. O doutor Fernando Bezerra, meu advogado, Cleto Gomes, são nomes aqui. Se eu fosse eu passava 10 minutos dizendo nome de amigos meus, doutor Yuri, que é procurador. Boas, né? Muitas referências que a gente vai pegando amizade. O juiz, doutor Tasso, né, que também é tem nome, doutor Domingos, tem muitos nomes no direito que conseguiram subir de cargo, subir de nível e graças a Deus, isso é uma oportunidade que o direito dá. Olha, assistindo o nosso programa aí, o nosso amigo Celso Gomes. Obrigado aí, Celso Gomes, pela audiência. Não só assistindo, mas também um colaborador aqui do nosso programa, viu? Vamos aqui responder aqui a mais alguns telespectadores. Um professor show, admiro muito. A Betânia Goiânia, Léo Maia, Mato Grosso do Sul, em peso te assistindo, de Assis Silveira. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Jéssica Magalhães, Verônica Fernandes, boa noite, excelente programa. Assistindo aqui de Potiretama, a audiência de Potiretama é muito boa, viu? Romeu, me fale aí um pouco, cara. Agora vamos falar um pouco, eu não sei se você vai gostar, mas eu tenho que perguntar. Tem pessoas aqui pedindo para perguntar. Me fale aí qual o impacto que essa tragédia que houve aí com seu irmão, essa morte, um assassinato terrível, que veio a tirar a vida de um professor, de um cara acadêmico, um cara formou-se em Direito, e uma pessoa boa, uma pessoa de bem aqui do nosso município. Qual foi o impacto que essa morte teve para você, como irmão, e para a sua família? Me fale um pouco disso. Não sei se você quer falar, mas fica à vontade a responder. Assis, eu entendo que eu sabia quando eu vinha para cá, eu sabia que ia surgir. Quando você disse, vamos dar entrevista lá, sua vida pessoal, eu sabia que ia ter esse impulso. É natural das pessoas, né? Eu particularmente, vou ser sincero para você, é um assunto muito delicado para a gente, da nossa família. Eu realmente não fico muito à vontade, mas eu vou tentar falar o máximo que eu puder, porque para a nossa família foi assim. Você acredita que até hoje a gente gosta de pensar, eu pelo menos, gosto de pensar que meu irmão está viajando, como ele fazia as viagens dele, e que um dia, sei lá, vai voltar. E acho que isso nos conforta mais do que ficar aquele desespero, não volta, eu perdi minha vida, não sei o quê. Não, eu acho que é uma maneira da gente sustentar a dor. Realmente foi um crime muito bárbaro, muito absurdo, né? Assim, principalmente se tivesse culpa, né? Se tivesse logística, eu acho que talvez a gente aceitasse, né? Mas é um crime que não houve uma logística, não houve sentido. Foi assaltar uma pessoa por causa de R$90 e assaltou, toma o dinheiro e vai embora, mas cometeu o assassinato, né? Então isso
foi coisas que ficou na nossa família um buraco muito grande, não só na minha mãe, comigo, né, com meus 2 irmãos, outros, mas eu tenho certeza em todos os primos, todos os tios, sabe, foi aquilo, os primos de longe, sabe, pessoas de longe que comoveram, amigos dele, até hoje eu vejo professores, colegas dele, alunos que postam ainda. Semana passada mesmo, acho que foi a Elinha ou foi Kelly que postou colegas de profissão que colocam. Kelly Magalhães assistindo o programa aqui, viu? Um abraço para ela, viu? Muito bem, obrigado. Você falou dela aí, eu lembrei aqui. E que assim, que postam, que sentem aquela saudade. E eu sei que eu não sou muito de estar postando, sabe, esse tipo de coisa, porque alimenta muita dor da gente e a gente vive numa situação tão delicada quando se trata desse assunto e quando toda vez que a gente posta alguma coisa do tipo, as pessoas vêm no privado, ligam pra gente e tem toda aquela emoção toda de novo, né? Aquele choro, aquela angústia. Aquela angústia, realmente fica uma angústia. Mas a gente a gente tem que pensar, foi no profissional que ele foi, né? É como ele dizia. Vai ficar na memória de todo iracemense. Era uma gramática ambulante, né? Ele mesmo se apelidava. Eu sou uma gramática ambulante. Você pode perguntar, e de A a Z da gramática, que pode me perguntar aqui, qualquer palavra, sua função sintática, sua função morfológica, qualquer frase ele destrinchava logo imediatamente. Também no inglês, né? Era um crânio em inglês, dialogava com outro americano com inglês fluentemente, né? E mesmo sem nunca ter ido aos Estados Unidos, né? Algumas pessoas, em caso investigativo, alguém foi punido por esse crime ou ainda está em caso investigativo? Foram, na verdade, como eram menores de idade, né? Não houve uma punição efetiva, né? Isso, não, porque na verdade o menor de idade ele não comete crime, né? O menor de idade ele comete infração. Então, é um ato infracional, no caso. Então, os adolescentes... eles correm risco de punir? Tem. Há riscos de punir, mas que Deus tome de conta, né? A justiça de Deus é a mais efetiva, né? Que eles... já existem comentários aí que até um está preso por tráfico de drogas já. Olha, quando um adolescente comete um crime na adolescência, é muito difícil a recuperação desse adolescente. É o exemplo, exemplo que a gente está no direito, eu sei, os assistentes sociais, uma dessas pode estar dizendo, Romeu não pode dizer isso não, pelo amor de Deus, mas a gente que é do direito, a gente tem uma visão mais crua da realidade, uma visão mais positiva, a gente chama positivada, é uma visão realista. Porque o menor de idade, quando ele comete um crime de 16, 17 anos ali, quando ele fica maior de idade, 99% deles cometem outro crime, que foi o mesmo caso aí, e principalmente de tráfico de droga e assalto e inúmeros outros. Mas que Deus toque aí cada um deles, o coração e com certeza, meu amigo Alex Ney está no céu, está nos caminhos de Deus. Romeu, falando um pouco de política, meu amigo, como é que você engajou nessa... Você foi candidato a vereador em 2016, uma votação muito expressiva, muito boa. Tem um amigo meu que costuma dizer assim, bateu na trave, né? Que é ruim essa bola quando bate na trave. E aí, você tem pretensões ainda de ser um pré-candidato a vereador 2020? Quais são os projetos para a política, para esse início aí de ano de 2020? Me fale um pouco aí. Como foi que você entrou na política e se pretende continuar? Isso, na verdade, a política entrou na minha vida. Meu avô, na época, foi candidato a vereador, muitos anos atrás. Depois teve alguns outros primos que pleitearam e nunca houve sucesso. E eu dizia, rapaz, algumas pessoas insistiam e eu nunca quis muito, apesar de ter sido presidente de Grêmio, eleito, reeleito, tinha muita proximidade de alunos, de professores, e o professor também é algo que dá uma questão de votação muito boa, mas foi algo que eu não quis explorar na época, sabe? Eu não quis, eu sou professor, não, meus alunos, vou pedir voto dentro de sala de aula, vou na casa dos pais ali, sou professor de sala, não quis explorar muito, eu quis mais deixar as pessoas à vontade. Rapaz, eu mostrar minhas propostas e dizer, se eu for digno do seu voto, que foi uma campanha praticamente lisa, né? Que é um dos males de Assis na política, não só do município de Iracema. Talvez aqui seja um pouco grave isso aí. Política de interior, município abaixo de 100 mil habitantes, tem muito isso. Aí, infelizmente, muita gente acreditou na proposta. Tanto que foi uma votação boa. Muito boa a votação. Mas
de antemão, eu digo assim, muitas pessoas chegam e dizem, rapaz, se fosse 10 mil reais investido na sua campanha, você estava eleito. Eu não faça isso comigo, não. E falando nesse contexto, 10 mil reais investido na campanha, quando se fala isso, se fala de compactuar com a corrupção, com a compra de voto. Isso você não faz, nem fez. Pois é. Né? Aí a gente paga o pato. E o pior, quando a gente se mete na política, assim, eu só tem uma coisa de ruim. Você praticamente permite a pessoa lhe esculhambar ali na esquina. É um dos males, porque existem políticos honestos no Brasil, em Iracema, mas infelizmente quando você se mete na política, alguém já pode falar mal de você. E você não pode dizer nada, porque você é político. A partir do momento que você... O meu amigo Vilas Nogueira, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereador, uma vez ele me disse uma frase e eu levo para a minha vida. Quando você assina a sua candidatura, você está abrindo um leque de vantagens para as pessoas falar bem e muito mal de você. Então você tem que estar preparado para isso. Isso é verdade. Foi uma das coisas que eu mais sofri. Quando vi um comentário mal, rapaz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão me desconhecendo. Aí é incrível você não poder dizer nada. Foi um dos maiores males que eu vi na política, foi esse. Mas tem também suas vantagens. Você poder ajudar as pessoas. Você tá no dia a dia, no corpo a corpo ali, você ir visitar os sítios. Uma das minhas falhas na minha eleição de Assis foi a zona urbana. Porque como eu era muito conhecido aqui, achava que também tinha um conhecimento muito bom, achava que as pessoas iam aderir à minha campanha só por mim falar no palanque. Eu disse, não, a sede a gente não precisa trabalhar muito não, porque o palanque fala por si só. As pessoas que querem votar em você vão votar por ouvir sua proposta ali no palanque. E não é bem assim. Não. Vizinhos dizem, rapaz, é o seguinte, você não me pediu o meu voto, não votei. Eu só tenho que votar em quem... Eu só posso fazer um favor a quem pede. Eu só posso fazer... Então, infelizmente, ficou essa lacuna da zona urbana. Mas, de compensação, a zona rural, eu fui muito bem votado. Em duas regiões, como a questão de Foz e a questão de Fazendinha, Recanto ali, Cacimba, Maceió, aquelas regiões, foram votos que eu nem esperava, sabe? Olha, tem um amigo meu, deputado estadual, que eu escutei ele falando para um assessor o seguinte: a política de capital muito grande não é diferente da política de interior, só muda uma coisa. A de interior, você precisa andar em todas as casas, como a de capital. Só que a de capital, devido ser muito grande, eles colocam pessoas, assessores para fazer aquele trabalho. Mas a política de interior, para mim o candidato, que ele não anda na casa dos seus eleitores, ele não está querendo voto. Você tem que andar todas as casas do município, sendo o eleitor seu ou não. Então esse erro aí você não cometa mais. Não, com certeza. E assim, agora também é bom porque a gente fica mais conhecido, né? Esse ano a gente tem que trabalhar dobrado. Na verdade, a pessoa quando entra numa política sem ser político, é um pouco difícil. Às vezes a gente entra na política um pouco perdido. E aí os mais... Não vou usar essa gíria, né? Os mais malas, pega a gente e dá uma rasteira que a gente só sente quando cai no chão. É muito interessante isso aí. O político novato, ele só sente que levou uma rasteira quando cai. Ele não sente não, porque ele tá achando ali, a adesão é muito boa, todo mundo, vamos votar porque eu acredito em você, porque eu acredito no seu programa, e vai aderindo, e aqui mais um. Tem um momento que você diz, rapaz, eu não acreditava na minha campanha, mas não é que vai dar certo. Aí você vai, quando é fé... Quando vai chegando o dia da eleição, depois da eleição, muita gente chega pra você, você pensa que fulano votou? Fulano chegou lá, deu R$200, não votou mais em você não. Votou... Infelizmente, aí acontece muito isso, dói, velho. Pra quem é político, novato, com esperança de uma mudança do negócio, quando você ouve ali, fulano se vendeu seu voto por R$200, por R$100, rapaz, dá uma dor que vem lá de dentro. O cara, meu Deus. Responda o que o povo quer saber. Por que você acha que está preparado para ser vereador em 2020, ser eleito, sendo pré-candidato a vereador? Por que você acha que deve ser vereador do município de Iracema, com os quadros de dificuldades que nós temos hoje no nosso município? Muito bem. Assis, uma das primeiras coisas que eu acho que deveria acontecer é que o vereador não deveria ser um cargo diferente dos demais. Eu acho que o vereador ele é para ser um servidor público como qualquer outro. E ali fazia a função de legislar. O que a população, aliás, uma parte da população não entende é que o vereador está ali para legislar. Ele não está ali para sustentar do medicamento, ele não está ali para pagar sua energia.
Ele está ali para legislar, cumprir sua obrigação. Eu acho um salário de vereador, R$ 7.000, em certa parte, muito alto. Mas em contrapartida eu fico vendo a situação, eu converso com muitos vereadores e digo, rapaz, tem dia que eu acordo 3 horas da manhã, tem gente batendo na minha porta pedindo isso, pedindo aquilo. Aí às vezes a gente pensa, pô, aonde está o erro? Será que está na função do vereador? Ou será que está em algumas pessoas que não encaram o vereador como um servidor público, como ele está ali para cumprir sua obrigação? Então, existem alguns vereadores que não cumprem sua função de legislador. Mas também existem vereadores aqui em Iracema de parabéns. A gente tem que reconhecer. Nem tudo é ruim. Tem muitos vereadores bons. E tem muitos na suplência que eu tenho certeza que fariam um trabalho assim espetacular. Eu não tenho vergonha de citar nomes, principalmente esses vinculados aqui a gente, e tem eu, você, Sileudo, pessoas muito boas, tu com os meninos, pessoas boas mesmo, que eu sei que fariam uma diferença na Câmara, é tanto que existe tramitando esse projeto na Câmara de Vereadores, na Câmara, no Congresso Nacional, de não ter mais reeleição. Como seria interessante uma política sem reeleição? Né? Porque aí daria a oportunidade de você testar. Ah, rapaz, de Assis foi bom. Ah, de Assis não foi bom. Se daqui a 4 anos ele sai. Se ele quiser voltar daqui a 8 anos, ele faça uma gestão boa 4 anos atrás. Ele vai ter 4 anos parado. E não fazendo a Câmara de Vereadores de cabide eleitoral e muito menos cabide de emprego. Porque de sustentabilidade financeira. De autossustentar. Ah, eu sou vereador aqui porque eu tenho meu saláriozinho ali de R$ 7.000 e pronto, ali é meu emprego. Não, aquilo não é seu emprego. Você ali está colocado pelo povo para servir o povo. O que a gente tem que colocar na cabeça, graças a Deus, está mudando. Para você ver, só 25% dos senadores, né, voltaram para a Câmara do Senado, para o Senado. Isso é uma mudança. 272 deputados federais caíram da Câmara dos Deputados Federais. Isso é um reflexo. As pessoas estão pensando mais. As pessoas estão votando mais conscientes. Então, o que eu busco não é nem a eleição, que melhore a política, que melhore os políticos, que botem... Você é a favor da renovação da Câmara Municipal? Quantos por cento? 50%? Eu não sei se é uma pergunta ousada. Eu não creio que se renove, mas o desejo era que fosse 70%. Eu acho que tem que começar uns dando chance aos outros. Eu acho que essa é uma oportunidade das pessoas conhecer o trabalho de outras pessoas. Não seria interessante? Rapaz, nem que fosse momentâneo. Eu acho que seria tão interessante se, rapaz, fulano tivesse a chance de botar um suplente por um ano, né? Vamos trocar, vamos botar o suplente ali, o primeiro, o segundo e o terceiro suplente. Vamos fazer o seguinte, no primeiro ano fica a Câmara total, no segundo ano vamos botar o primeiro suplente, no terceiro ano vamos botar o segundo suplente, no terceiro ano vamos botar o terceiro suplente, para ir testando se realmente... Porque as pessoas dizem assim, fulano ia fazer diferente, mas não deu a oportunidade. E se ele tiver a oportunidade, será que ele vai fazer diferente? Nós temos que entender isso. Boa ideia, viu, meu? Boa ideia. Isso é muito interessante. Há muitos anos que eu venho pensando isso e a gente tem que pensar. Porque aí depois dizia, Romeu assumiu um ano, foi a mesma coisa. Na próxima eleição, ou ele não vai mais, ou então ele já vai desgastado. Mas que foi vereador e assumiu um ano e não fez nada, foi. Então, se tivesse essa oportunidade para os suplentes, para as pessoas que às vezes rapaz, de Assis, dá 400 votos a um suplente, e o suplente nunca tem a oportunidade de legislar, de cumprir o seu papel de vereador, em 4 anos, pelo menos 6 meses, é muito angustiante, né? E você, o pior que o suplente de vereador, ainda sofre tudo aquilo que o vereador sofre também, sendo suplente, sem ter um salário, né? Porque as pessoas não deixam de lhe procurar. Com certeza, eu ia até frisar isso aí. Você frisou aí, nós temos suplentes atuantes aqui no nosso município. Inclusive, eu estando aqui na bancada aqui da TV, eu sou profissional, eu sou apresentador do programa. Mas na minha vida pública eu sou um suplente de vereador. E eu costumo dizer que o amigo Romeu, o amigo Sileudo Albuquerque, nós três aqui, nós trabalhamos como vereador. As pessoas todos os dias nos procuram e a gente trabalha e ajuda e age como vereador. Nós só não temos a caneta para aprovar as leis, para fiscalizar os recursos, levar as demandas, levar as solicitações do povo e também ajudar de alguma forma financeira. Mas nós trabalhamos como se fosse vereador. Então você está de parabéns com a sua colocação. Parabéns.
Romeu Diógenes, também vamos falar um pouco, Romeu, da sua religiosidade. Você também é um cara que você quer estar em todo canto. Eu não sei o que você quer. Eu não sei se você é católico, se você é evangélico. Me fale um pouco da maçonaria. Você é um membro da maçonaria. E o que é um maçom? O que um maçom faz? Me explique, eu não entendo muito. O que eu acho interessante... E as pessoas também querem saber. É o que nos puxa muito esse assunto sobre maçonaria. É assim, primeiramente eu gostaria de explicar bem convincentemente que a maçonaria não é religião e não tem vínculos religiosos. É uma seita? Também não. Nós vamos explicar agora. Primeiramente, a questão religiosa. Eu tive um período evangélico e um período muito bom. A gente sentiu o amor de Deus e também não critica a questão católica, não mesmo, porque da questão eu fui provado pela Nossa Senhora Aparecida de amor, de fé, de que a gente pode tirar aquela fé. Romeu, não foi ela? Ninguém sabe, mas que a fé de Nossa Senhora Aparecida livra a gente, me livrou, e eu respeito quem aceita as religiões, seja qual for, Umbanda, seja Buda, seja Cristo, seja qual for. Quando a gente fala existe uma passagem na Bíblia que diz que quando houver a união entre os povos, o Messias, né, retornará. Então, o que é que não estou dizendo que a maçonaria busque isso, mas eu estou dizendo que a maçonaria é um lugar onde tem todas as religiões. Só não existe um tipo de religião dentro da maçonaria, é quem não acredita em um Deus. Se você é ateu, você não entra na maçonaria. Não participa da maçonaria. Não participa da maçonaria. Porque a primeira prerrogativa para uma pessoa ser maçom é acreditar em Deus. É a primeira pergunta que é feita a você. Você acredita em Deus? Primeira. Então é primordial que você acredite em Deus. Agora o seu Deus é Alá? O seu Deus é Buda? O seu Deus é Cristo? Independente da sua religião. Então, o que alguns maçons, não que a maçonaria defenda isso, mas alguns maçons dizem, então quer dizer que quando a maçonaria reúne todas as religiões, então o Messias vai voltar dentro da maçonaria, porque há alguns maçons que acreditam que o Cristo era maçom, sabe? Devido à questão do 3, né? Tem uns que creem que o Cristo era maçom. E não há provas cabais, mas também não há provas que ele não era. Como também tem pessoas, por exemplo, os judeus, eles acreditam que o Messias ainda não veio à Terra, que é Jesus. Os judeus ainda estão esperando o Messias. Então, são divergências muito difíceis. Isso é interessante, porque lá na Judéia, lá naquela região ali, tem maçonaria. E tem judeus maçons. Incrível, né? E tem católicos maçons. E tem crentes evangélicos maçons. Então você é maçom, você é católico, você é evangélico? Como é? Não há problema nenhum, não há vínculo. Você é o quê? Qual é a sua religião? Minha religião hoje, ela é uma mescla. Eu costumo dizer mais que assim, acreditar em Deus acima de tudo. Mas eu não deixo de também ter uma crença voltada para as demais. Eu não deixo de acreditar um pouquinho na Igreja Católica de Assis, infelizmente, onde o pé do ser humano, a própria Bíblia diz, onde o pé do ser humano pisa, suja. Então, em todas as religiões há sujeira. E isso eu não consigo não enxergar. É um mal meu, eu não consigo não ver as religiões com seus erros. Então eu busco, eu vou normalmente um culto, busco a Deus ali, eu sinto o poder do Espírito Santo dentro da Igreja Católica, eu sinto o poder do Espírito Santo dentro da Igreja Evangélica, porque a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então quem é você para dizer que Deus não está lá na Igreja Evangélica? Quem é você para dizer que Ele não está na Igreja Católica? Concordo com você. Então, eu não vejo, podem lançar críticas ao meu nome, mas eu não sigo nenhuma religião, eu sigo a Deus e eu vou a todas as igrejas. Eu não tenho problema de entrar numa igreja e de buscar a Deus naquele momento, naquela igreja, e de ir a um culto lá na esquina, de ir a um terço lá no sítio. Eu vou. Tudo isso eu presencio, e não é assim, é com a cabeça lá em cima, só. Deus, aqui há 2 ou mais reunidos em seu nome, eu sei que sua presença está aqui. Nesse momento nós agradecemos, porque eu muito mais agradeço do que eu peço, e é o que todo mundo deve fazer. A Bíblia também diz que quanto mais você agradece, mais vem.
Não precisa ser pedir, não. Nós sabemos que acho que todas as igrejas evangélicas elas arrecadam valores financeiros para manter a igreja, para obras de Deus, assim eles dizem, né? A igreja maçônica, como é que ela se mantém? Igreja não, perdão, você falou que é o templo maçônico. O templo maçônico. O templo maçônico, eles arrecadam e como distribui essa arrecadação? É assim, Assis, a maçonaria ela é uma instituição, né? É uma fraternidade. Toda instituição, toda fraternidade, ela precisa de contribuição para sobreviver. Então, todo maçom, ele contribui com a sua loja, com o seu templo. Por quê? Por que chama loja? Aí, se a gente for entrar nesses detalhes, a gente vai... Porque vende sonhos, vende bons fluidos, sabe? Porque é loja simbólica. Não é nem loja, é loja simbólica, a gente chama. Por quê? Porque lá dentro ela vende sonhos, ela vende paz espiritual, ela vende amor, fraternidade, liberdade. Então, por isso que se chama loja, porque a loja é de coisas boas. E quando você está lá dentro, por que todo maçom vai vestido de uma maneira só lá dentro? Porque lá dentro pode estar um juiz e pode estar um gari, mas todos são iguais lá dentro. Não há distinção depois que você está paramentado dentro da maçonaria. Você pode estar aqui no Iracema ou pode estar lá em Israel. Se você tiver um irmão maçom lá, vai se identificar e vai ser tratado como irmão. Então, é isso que se prega na maçonaria, é uma união. Olha, a audiência da gente aqui continua altíssima aqui. Nossa amiga Gracinha Guerra, minha grande amiga Gracinha Guerra. Gracinha Dias Guerra nos assistindo aí, Juliana Bezerra aí nos assistindo, Fátima Magalhães, um abraço para dona Fátima, meu amigo lá de São Paulo, Reubel Lima, antenado aí no nosso programa, e meu compadre Josenildo Vieira, um abraço aí meu compadre, e até desejar melhoras aí para seu pai, Josenildo, que Deus abençoe, que ele vai sair dessa, tá doentinho lá em Fortaleza, e meu sobrinho aí do Life Club aí, também antenado aí no nosso programa, Samara Negreiros também nos assistindo, Nilsanel também nos assistindo, uma grande audiência do povo de Iracema e fora de Iracema. Está quase chegando aqui no final do nosso programa. Eu acho que todo mundo está gostando aqui das respostas do meu amigo Romeu Diógenes. E eu vou fazer mais duas perguntas para a gente encerrar o programa. A primeira pergunta dessas duas, me diga um sonho a se realizar. Qual é um sonho que você ainda está aí desejando que isso dê certo? Eu já sei quase qual é a sua resposta, mas quero que você passe. Ou então você se surpreenda com a resposta. Eu tenho aquele o buscador de sonhos. Eu não sou uma pessoa que vive buscando sonhos, assim. Eu vivo buscando o dia seguinte. Eu sempre pleiteio que o dia seguinte seja melhor do que o hoje. Romeu, você vai ser o melhor advogado? Não sei, eu vou trabalhar para ser um advogado bom. Romeu, você vai ser o melhor professor? Não, eu vou trabalhar para ser um professor. Você vai ser um bom vereador? Não, eu vou trabalhar para ser um vereador. E não, aí sim, quando se fala em vereador, eu digo um político. Não que se fixe, que se pense que meu intuito é só ser vereador, legislar, não. Não, eu também, óbvio que eu acho que todo político, quando entra na política, ele tem um sonho de fazer parte do executivo, que é ser um prefeito. Não resta dúvida, se hoje qualquer um de nós recebesse uma proposta para ser um candidato, e se tivesse uma base legal, por exemplo, se um prefeito tiver uma gestão muito boa hoje, como Zé Juarez, a gente se encontra, eu não sei se há alguma restrição em falar política aqui abertamente, mas falar, fica à vontade. Pode ficar à vontade, né? Então hoje o Juarez a gente sabe que está num nível político muito bom no município de Iracema, com uma rejeição muito mínima, e se o Juarez dissesse assim, hoje tem muito debate sobre os candidatos políticos aí, nós temos inúmeros candidatos, mas se ele chegasse hoje e botasse a mão na cabeça, você quer ser meu candidato? Eu acho que qualquer pessoa aceitaria ser um candidato hoje. O Zé Juarez é uma referência hoje no Vale do Jaguaribe. Romeu, nós estamos precisando do seu trabalho para vice. Também não haveria problema. Eu acho que todos nós somos políticos, nós almejamos tanto ser um vereador e fazer um trabalho excelente para que numa próxima a gente possa pleitear coisas melhores, como se chegar uma oportunidade a gente fazer coisas melhores. Porque imagine você ter a oportunidade de fazer coisas para a população, seguindo uma gestão boa, você vai ter uma base, porque eu acho assim, de Assis, quem de nós trabalhou com Zé Juarez aprendeu a administrar. Nós que fomos candidatos perto de Juarez, nós sabemos como administrar. Nós aprendemos a fazer
política, nós aprendemos Da forma certa. a gerir uma prefeitura, porque Juarez ele é muito nesse sentido, né? Ele é muito... E quando a gente erra, ele vem e corrige. Juarez é um excelente profissional. E quando vem, ele não tem pena, não. Ele corrige, ó, tem que ser assim, assim, assim. E realmente, quando a gente vai analisar, o pensamento tem que ser esse. Em 2020, vamos saber se a gente foi bom aluno, né? Vamos ver se a gente foi bom aluno, né? Se for, eu agradeço demais a gestão dele aí. Pronto, e o sonho você não concluiu. E o sonho é isso, é buscar que eu consiga viver, sobreviver, e que cada dia, se eu não conseguir subir 10%, amanhecer 10% melhor, que eu amanheça pelo menos 0,1%, mas que cada dia eu vá montando e que eu consiga construir os sonhos que eu digo é um sucesso. E eu não tenho, eu digo, sucesso como é dinheiro? Não. Sucesso é você ter uma família, é você ser feliz, é você... Ser realizado naquilo que você gosta. Isso. Todo mundo diz assim, rapaz, Romeu, você não vai casar nunca. Não é porque eu não quero. É porque os sonhos, eles têm que caminhar corretamente. Os sonhos, a gente tem que buscar um sucesso profissional, a gente tem que buscar até concluir uma faculdade, um mestrado, um doutorado, a gente tem que se dar bem na política, a gente tem que se dar bem no setor público. Então, o caminho é isso, é seguindo passo a passo, que se a gente for querer dar um passo muito grande, a gente escorrega, a gente cai. Com certeza. Então, eu acho que o dia... Eu digo isso para não como exemplo para mim não, mas eu digo para todo mundo. Gente, não vamos pensar amanhecer amanhã bom, saudável, não. Se a gente está doente, não vamos pensar que amanhã a gente vai amanhecer bom, não. Mas se a gente amanhecer 5% melhor, já é uma vantagem. É sinal de que no outro dia você ainda vai amanhecer 5%, e aí vai. E aí se as pessoas encararem a vida assim, a gente teria muito menos discórdia, muito menos depressão, muito menos desespero, né? Porque algumas pessoas, infelizmente, têm essa questão do desespero, que a minha vida não vai melhorar, minha vida não vai melhorar, minha vida... E aí fala, né? Então, não, vamos tentar cada dia ficar 5% melhor, 10% melhor, e vamos ficar cada dia melhor. Com certeza. Você respondendo a sua pergunta, responda só se existe uma frustração na sua vida, alguma coisa que você tentou conseguir e não deu certo. A gente, às vezes, tem alguns projetos que a gente não consegue realizar. Me diga aí se houve alguma frustração. Essa é a última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso leque de perguntas. Na verdade, assim, eu não sou frustrado, mas eu poderia ter tido mais amor do meu pai. Eu poderia também ter buscado mais amor do meu pai. Que ele se foi... Eu muito precoce, com câncer, sabe? E assim, o convívio com meu pai foi tão pouco. Que hoje eu encaro a vida tão diferente assim. Você rapaz, acha que é uma frustração? Se fosse com... É uma frustração? Entendo como sim. Eu acho que hoje, se eu fosse pai, eu seria muito apegado ao meu filho. Porque eu acho que o pai tem muita coisa a ensinar. Meu pai tem um coração tão bom que... A gente só conseguiu enxergar isso depois. É engraçado, a gente só consegue ver as coisas depois que morre, né? A gente só senta falta depois que morre, né? Isso aconteceu, eu acho, não como uma frustração, mas uma coisa que eu acho que eu faria diferente, né? Eu seria bem mais próximo do meu pai. E assim, da família também, né? A gente tem que sempre se aproximar mais, estar lá. Mas é uma frustração minha mesmo, né? Não tem frustração, não. Se você queria ouvir que perder a eleição foi frustrante, não foi, não. Eu não vejo como perder essa eleição, mesmo porque eu fiquei na surpresa e para mim me senti muito vitorioso. Porque se eu digo assim, rapaz, se eu botar numa fila aqui a quantidade de pessoas que votaram em mim, vai dar longe. Então isso a gente tem que pensar que foram confianças, votos de confiança. Pessoas que acreditaram na gente. Isso, que acreditaram, porque... A pessoa não vota em você achando que você vai ser um corrupto. A pessoa não vota em você achando que você vai fazer o mal para os outros. Não. As pessoas que votam em você é porque confiam, nem que seja 10%. Não, fulano pediu para me votar em Romeu. Mas se eu não acreditasse um pouquinho que Romeu era uma pessoa boa, não votava não. Chegava outro de última hora e dizia, vota em fulano. Fulano me pediu, mas o outro fulano também me pediu. Eu vou votar no do outro. Então, não. Quando a gente tem 10% da população acredita na gente, é porque a gente realmente tem essa credibilidade. A gente tem... Boa resposta. Frisando aqui, pessoal, que a gente abriu um leque de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município de Iracema e vem causando aí muitas discórdias e também, vamos dizer, críticas. Teve pessoas que disseram, a política só é em 2020... não tinha necessidade de vocês abordar esse tema. Mas aí, veja bem, já pedimos que os pré-candidatos se preparassem, já temos o primeiro entrevistado, então
vamos saber o porquê que ele acha que deve ser pré-candidato a prefeito de Iracema em 2020, para dar continuidade a essa administração atual que está aqui em Iracema, que é uma administração revolucionária. Então eu acredito que todos os pré-candidatos a prefeito estejam muito bem preparados com suas respostas, que eu vou estar muito bem preparado com as perguntas. Peço até desculpa se eu passar do limite das perguntas, mas eu também, como visionário político, vou perguntar em nome do povo de Iracema. Então, a primeira entrevista vai ser na terça-feira com o pré-candidato Gleudson Gurgel, conhecido como Gleudson do Sindicato. Já está agendado para terça-feira, 9 horas da noite, a gente dá início aqui ao nosso programa. Vamos bater um papo bem legal, vai saber um pouco da história do nosso amigo Gleudson Gurgel e ele vai contar por que ele deve ser o próximo prefeito de Iracema. E a próxima entrevista vai ser com o vereador Cícero Benigno na quinta-feira. Então vocês fiquem atentos aí que vai ter essas duas entrevistas aí e vai ser fenomenal. Nós vamos abrir um leque de perguntas, vamos trazer convidados aqui para o nosso programa e vamos dar para cada convidado para eles fazer duas perguntas para o nosso entrevistado. E aí a população vai ficar à vontade também aqui pelas redes sociais, aqui no Facebook, para fazer as suas perguntas. E aí a gente vai elaborar as perguntas e vamos fazer. É claro que vai ter perguntas que, se a gente achar inconveniente de perguntar, a gente não vai perguntar. Mas se for perguntas que agregue e que melhore o candidato e que esclareça fácil para a população, nós estaremos perguntando. Romeu Diógenes, quero agradecer pelo convite, meu amigo, agradecer imensamente que fiz o convite a você não mediu esforço de dizer assim, será uma honra participar do seu programa, quero dizer a você que a honra é minha, de saber um pouco da sua história, sei da sua história que conheço desde muito tempo, sei da sua luta, da sua garra, torço por você, desejo que você consiga realizar todos os seus sonhos e muito obrigado pelo espaço. A audiência foi fenomenal, lógico que a audiência não é minha, a audiência é sua, a audiência é um pouco minha, a audiência é do povo de Iracema. Dê seus agradecimentos finais para a gente encerrar aqui o programa. Assis, eu não poderia, assim, deixar de vender o meu peixe, né? Domingo, em relação à promessa, questão religiosa que a gente estava falando, haverá uma cavalgada saindo lá do EMA. Eu sou um dos organizadores, junto com a comitiva Nossa Senhora Aparecida. Então, é uma cavalgada realmente que vai ser de grande porte, se Deus quiser, com a vontade do Senhor Jesus. Ela sai de onde e vai para onde? Vai sair lá do EMA, da casa do nosso amigo João Bosco, né? Ali, em frente ao Bate-Balu. E vai até o sítio Maceió. Tem um forrozinho. Tem o Paulo Henrique Forrozeiro, né? Que é um rapazinho que está se lançando agora na mídia. Então ele veio aqui para lançar o seu nome e junto com a gente vai ter o Mazarop, né? Mazarop que acompanha as cavalgadas toda a vida, Mazarop, né? É show, nosso comediante, né? Vai ter ele levando a cavalgada, vai ter também os cantadores, né, acompanhando todo o percurso, e lá vai ter 8 horas da manhã, começa o café da manhã lá no EMA, e quando chegar, a gente está na expectativa de chegar meio-dia lá pelo sítio, Maceió, e servir um almoço lá, uma favada, é uma novidade aqui, porque a gente nunca come fava, vai ter uma favada lá com toicinho, com calabresa, com tudo para a galera comer lá. E com certeza eu estarei lá. Se Deus quiser. Convidar a galera aí para participar. Então, gostaria justamente de deixar o convite aqui, e também quem tem a fé religiosa, que é um evento religioso, o padre vai estar lá na saída da cavalgada, abençoando todos os cavaleiros, carros, motos que estiverem, e que as pessoas que quiserem conhecer a nossa grutazinha que a gente fez de Nossa Senhora Aparecida, e que também tem muita gente que tem um tipo de religião, porque Deus, nesse momento pode Deus estar tocando alguém e a pessoa imagina, eu vou ter que ir lá conhecer essa Nossa Senhora Aparecida, porque vai trazer um milagre, porque a religião é isso, a religião é a fé, e às vezes as pessoas vão lá e acabam obtendo uma graça, alguma coisa, mas é isso mesmo, chamar todo mundo que puder participar, é um pagamento de uma promessa, então vai ser um evento bem gostoso, bem legal de se curtir, e você é nosso convidado especial, e agradecer a Lério e toda a comitiva, né, a todos os amigos que Lério fazem... Jales, um abraço aí para Lério Jales. Isso. E a toda a Helder, todo mundo lá, né? O pessoal que faz parte da comissão todinha, né?
a Ari, a Juarez também dá uma ajuda pra gente, Celso, inúmeros, Alano, e eu não vou dizer não Lucas, são tantos, né, que a gente agradece, sempre agradece, e dia a dia a gente agradece. E as pessoas que fazem essas doações, graças a Deus também são bem voluntárias, sabe? Eu tô fazendo a cava agora, eu vou ajudar com isso, vou aquilo, não é uma exigência, sabe? Mesmo porque é um evento religioso sem fins lucrativos, é tanto que a bebida, a gente tava discutindo, eu e o Lero, que somos os cabeças, sobre os preços da bebida. E, Romeu, vamos fazer o seguinte, vamos botar um preço bem legal, bem baixo, né, assim, para que as pessoas vão e não... Porque às vezes você vai uma pessoa que não tem nem o que comer, e aí não tem nem dinheiro, 10 reais às vezes para comprar, bota uma coca, às vezes 10 reais, 12 reais, e não tem condições de consumir, já que é muito longe. Então a gente tá botando os preços bem legal, popular, para que as pessoas possam e se Deus quiser, e amanhã, né, avisando a todas as pessoas que começam a reforma da estrada lá, porque algumas pessoas estavam com receio, né? Então 7 horas da manhã o Roberto já está destinado para sair de 7 horas da manhã para lá, para reformar a estrada. As pessoas estavam receosas porque a causa da chuva acaba muito, né? Acaba muito. Mas, e o ambiente tá gostoso, viu? Lá tá bonito, eu tive lá hoje, é todo verdinho até lá, rapaz, é muito... Vai ser show. Não percam aí, viu? Não percam. Então, de Assis, aí, agradecer de antemão a você e desejar todo o sucesso que você merece. Obrigado. E parabéns mesmo. Eu já sabia que o seu programa era muito bom, já tinha assistido algumas vezes, e é um prazer pra gente participar aqui, tá todo aí precisando da gente, outros assuntos, né? Eu estarei sempre aqui à disposição. Tá bom, obrigado. Agradecer a audiência de todos os brasileiros, agradecer aqui as pessoas do Facebook aqui que mandaram suas perguntas. Desculpe não ter respondido a todas, porque realmente o programa é curto, a gente até estendeu aqui um pouquinho. A produção tá ali só mandando encerrar aqui, a gente agradecer a audiência e a paciência de vocês, e que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. E no sábado estarei de volta aqui com o nosso programa e vamos trazer o entrevistado aí, ainda estamos acertando aí, mas precisamente na terça-feira já confirmado, o pré-candidato a prefeito de Iracema é Gleudson do Sindicato. Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês.